Oi, pessoal do Elza, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou professor de Geografia e eu tô aqui para dar aula 4 para vocês, que é sobre clima, vegetação e hidrografia do Brasil, tá? A minha ideia é dividir essa aula em 3 partes. Eu vou falar primeiro sobre clima, porque são temas com bastante informação para a gente pensar, tá? Eu vou tentar sistematizar da melhor forma possível. E aqui nessa aula desse vídeo, o objetivo é eu passar noções para vocês, para poder articular essas informações. Assim a gente consegue criar um princípio lógico sobre essas coisas que eu vou falar e vocês não precisam ficar decorando tudo, tá? Embora decorar seja legal, para quem gosta é muito útil, eu gosto de apresentar a lógica que está por trás disso para a gente poder ter essa informação na nossa cabeça, beleza? Então é o seguinte, eu vou, junto com esse vídeo, eu vou mandar uma série de gráficos e mapas sobre aquilo que eu vou estar falando, que vocês vão saber o que que é. Eu vou falar sobre latitude, longitude, um pouco sobre massas de ar, e tudo isso é muito importante que a gente visualize. Então eu aconselho que vocês acompanhem, enquanto eu falo, esse documento para vocês poderem ter uma noção mais legal, tá? No vídeo eu vou usar um esqueminha que eu desenhei, porque eu acho que vai facilitar aqui para a visualização momentânea de vocês. Mas se vocês quiserem ver com mais detalhe, eu recomendo que vocês vejam, vocês podem olhar no documento, beleza? Esse vídeo vai ter mais ou menos uns 20 minutos. Eu vou começar falando, então, sobre uma noção geral sobre o clima do Brasil, para que a gente consiga entender como a gente subdivide esses climas que a gente tem aqui dentro, tá? O Brasil ele é um país que é tropical, o que significa que ele está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, que são linhas longitudinais que servem para demarcar onde está essa parte do meio da Terra. Essa parte do meio ela é específica porque ela é a que mais sofre influência do Sol. A gente recebe raios, muito mais raios solares e muito mais retos, perpendiculares nessa parte da superfície da Terra, o que faz com que aqui a gente tenha um clima predominantemente quente. Então a maioria dos países e territórios que estão dentro dessa área intertropical são quentes, tá? Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando então de um país tropical que está nessa zona, e aquilo que diferencia os diferentes climas do Brasil são as diferenças de latitude. A latitude são essas linhas imaginárias que a gente tem que diferenciam a altura, assim, de norte a sul no planeta. Então a gente vai ter, o quanto mais perto da linha do meio, que é a do Equador, mais calor a gente vai encontrar. E o quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, indo para os trópicos e depois para as zonas polares, vai ficando mais frio, né, o planeta. Imagino que vocês já tenham visto em filmes e enfim, vários lugares diferentes como isso funciona. A gente tem o Polo Norte, o Polo Sul, que são as regiões mais frias, né? Então eu vou começar primeiro falando sobre as massas de ar que a gente tem que influenciam o clima do nosso Brasil, tá? Aqui eu desenhei um esqueminha, eu não posso chamar de mapa porque não tem tanta informação assim, mas para vocês verem o que eu quero dizer. A gente tem 5 principais massas de ar que influenciam no Brasil, tá? Para ficar mais claro para vocês, a gente tem duas em cima, duas na parte mais superior, né, mais ao norte do Brasil, que são as massas equatoriais, porque elas estão mais próximas da linha do Equador e isso dá o nome delas, tá? A gente tem a massa equatorial atlântica, e a gente chama ela de massa equatorial atlântica porque ela tá localizada, ela se origina no meio do Oceano Atlântico, e a massa equatorial continental. Então essa é uma forma fácil de lembrar, é bem lógico isso, né? Ela chama massas equatoriais porque elas estão perto do Equador, continental porque está no continente e atlântico porque se origina no mar. Aqui, na parte mais do meio do território, a gente tem as massas tropicais, porque elas estão mais centralizadas no meio do trópico do que próximo ao Equador. E aí é a mesma coisa, a gente tem uma massa tropical atlântica e uma massa tropical continental. Aqui parece que é oceano, mas não é, tá? Porque essa parte oeste do Brasil ainda tem continente de países que fazem fronteira com a gente. Então ela se origina aqui, no continente. E a última, que é a de baixo, é a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela é a mais diferente, assim, entre elas, porque ela é a única massa fria, né, de verdade, que a gente tem, a massa de ar fria que a gente tem que influencia o território. E ela se origina no sul da Argentina, mais próxima à Antártica. Então ela vem bastante fria. Todas essas massas, as massas de ar, elas se caracterizam por serem quentes, ou frias, ou úmidas, ou secas. Então elas podem ser essas 4 coisas diferentes, né? No caso do território brasileiro,
Todas as massas de ar, menos a tropical continental, são úmidas, porque elas vêm de regiões que têm bastante umidade. O Equador aqui tem bastante umidade, tá? Em todos os lugares, principalmente a Atlântica. Aqui a gente tem uma massa que vem do oceano, que também é úmida, e essa aqui também se origina num lugar de umidade alta, né? E também no Atlântico, que é a massa polar. Então todas essas aqui, tanto a fria quanto as outras quatro quentes, perdão, as outras três quentes, né? Elas são úmidas. A massa tropical continental, ela é quente e seca, porque ela se origina no continente, numa parte que é seca, num deserto. Então, ela é a única massa seca que a gente tem. Ao mesmo tempo, ela é que menos tem importância. Então, isso é uma coisa interessante de se lembrar, né? Essas massas, elas têm... Eu vou falar um pouquinho sobre elas às vezes, vou citá-las, para poder falar como elas influenciam algumas coisas, né? No vestibular, o que mais aparece em relação a clima são gráficos de climograma, que eles mostram o tanto de chuvas em relação ao calor, à temperatura, né, que faz naquele lugar. Então, eu imagino que vocês já devam ter visto, eu vou colocar também gráficos de climogramas para vocês olharem aí na parte escrita, mas eles são quando aparecem eles, é sobre clima a pergunta. E então, o que a gente vai mais se ater ao falar sobre o clima é sobre o quanto que chove e o quanto que faz calor, tá? O quanto faz frio ou calor, temperatura e umidade. Os números exatos, eu não acho que vale a pena eu ficar citando por aqui, porque é uma coisa realmente de se decorar, então ela vai estar escrita para vocês poderem lembrar como vocês puderem, enquanto vocês estudam, tá? É legal lembrar, só que quando você tem uma noção geral sobre o assunto, você consegue deduzir também, então eu acho que o mais importante é a gente entender por que as coisas são como são, tá? Eu vou começar falando sobre o primeiro aqui, o número 1 que eu coloquei, tá? A gente divide o clima no Brasil em 6. Então a gente tem esses 6 climas, eu vou falar todos eles, depois eu começo falando sobre o primeiro, que é o equatorial. Esse aqui, então, que nem eu falei, é o equatorial, clima equatorial. O segundo é o tropical ou tropical continental, tá? O terceiro é o tropical úmido ou tropical atlântico, e ele recebe esse nome porque ele está bem próximo ao Oceano Atlântico na parte leste do território, né? A gente tem o 4, que é o semiárido, bastante famoso no Brasil, porque é o mais próximo que a gente tem de um deserto. A gente tem o 5, que é o tropical de altitude. Ele tem esse nome por causa do relevo, que é mais alto aqui nessa parte do país. E a gente tem o subtropical. Ele chama assim porque ele já está transicionando de tropical para não tropical, para temperado ou polar, né? Ele está mais longe do Equador possível aqui no nosso território. Então eu vou começar falando sobre esse 1, tá? Eu vou afastar esse aqui, mas depois eu vou trazendo de volta. O clima número 1, ele predomina no norte do Brasil, em uns estados que nem Amazonas, o Pará, até o norte do Mato Grosso. E quais são as principais características dele? Ele é um clima quente e úmido. Por que ele é um clima quente e úmido? Porque ele sofre bastante... Primeiro, ele está perto do Equador, que é onde a gente recebe mais incidência solar no planeta. A segunda coisa, ele é úmido por causa da ação dos ventos que ali acontecem, né? Que são os ventos alísios. Os ventos alísios, eles trazem a umidade de vários lugares diferentes do planeta para essa região central do Equador. E por isso, então a gente tem esse clima aqui quente e úmido. O que acontece no clima quente e úmido? Chuva. É bem comum ter chuva lá. Inclusive chove o ano inteiro. Quando você for ver um gráfico, um climograma de um clima equatorial, você vai ver as barras de pluviosidade, né, que é de chuva, bem lá em cima, e a temperatura também sempre lá em cima. Então essa é uma constante ao longo do ano. Dificilmente você vai encontrar um período de seca por ali. Então essa é uma característica bastante forte, tá? O que acontece também bastante em climas úmidos é ter uma amplitude térmica mais baixa, tá? Em geral, né? Claro, às vezes acontece, mais, enfim, uma amplitude térmica, ou seja, a temperatura ela varia muito pouco. Então ele sempre fica mais ou menos em torno de 26 graus, sobe e desce ali um pouco, mas não muito, não muda muito. Raramente faz frio lá, entende? Aí eu vou agora passar para o clima tropical, tá? O clima tropical, ele predomina... Deixa eu pegar a luz certa. O clima tropical, ele predomina aqui na região central do nosso país, tá? O centro-oeste. E ele é bem característico por ser um clima clássico tropical. Então, sempre que a gente vai falar de climas tropicais, a gente parte dele e pega o que diferencia ele desse clima tropical, tá? O clima tropical, ele tem como característica principal períodos de estiagem e períodos de chuva.
A chuva, ela acontece muito mais no verão, que é no fim do ano até o começo do ano, e no inverno a gente tem um período de estiagem, beleza? É, e as temperaturas lá também são sempre mais ou menos elevadas. Apesar de não ter a chuva, ainda assim as temperaturas permanecem altas, em torno de uns 24 graus, mas sempre tendo suas diferenças. Quando eu falo 24 graus, é uma média. Então ele pega a temperatura mais baixa, a temperatura mais alta e faz uma média. Acaba chegando em 24, mas sempre acontece ter 30 graus, 32, 35. É assim mesmo que funciona, tá? Então no gráfico, quando você for ver, a pluviosidade ela vai estar alta no começo, no meio do ano ele vai começar a baixar e no fim do ano começa a aumentar de novo. A temperatura vai mais ou menos se manter, que é um risquinho, né? Nesses climogramas, a pluviosidade normalmente é representada pela barra e a linha representa a temperatura. Esse é o principal para vocês lembrarem. Lembrando que eu sempre vou deixar um pouco mais de informações na parte escrita para vocês consultarem quando precisarem, tá bom? Enfim, acho que a gente pode passar para o clima tropical úmido. O clima tropical úmido, ele se encontra aqui em todo o litoral da região leste do Brasil e ele vai do nordeste até o norte do Paraná, tá? Então ele pega bastante do litoral aqui e a principal característica dele a gente pode pegar as características do tropical, só que a grande diferença dele é que ele tem um fenômeno que chama maritimidade, ou seja, ele tem muita influência da umidade do oceano, tá? A umidade do oceano a gente pode dizer que aqui eu também estou mostrando as massas de ar. A gente tem a massa de ar tropical atlântica. Essa massa de ar tropical atlântica, ela é quente e úmida. Então ela está sempre mandando para essa região aqui do litoral, essa aqui também. Ela influencia bastante no litoral, que é a equatorial atlântica, mas eu tô falando de maneira geral. Então são essas duas e elas mandam a umidade constantemente para essa região litorânea, né? Então, por isso que a gente chama de tropical úmido ou tropical atlântico, tá? Você pode ver das duas formas nas provas, é bem comum de encontrar essas duas formas de falar sobre elas. As temperaturas também são sempre elevadas nessa região do tropical atlântica e é, e tem alguma influência, as temperaturas, ela tem influência também da altitude. Então, se você está numa região um pouco mais alta, a temperatura pode ficar mais amena, uma região mais baixa vai ficar um pouco mais alta a temperatura, beleza? E tem mais uma coisa para dizer que no Sudeste, o período de chuvas predomina na primavera e no verão. E já no Nordeste é no outono e no inverno. Então a gente tem essa relação mais ou menos inversa, tá bom? Isso tem a ver com as massas de ar que acontecem aqui nessas duas regiões, beleza? Esse é o principal, que eu falei, vou deixar um pouco mais de informações depois para vocês consultarem. Vamos passar então para o semiárido. O semiárido é muito interessante, tá? Ele é aqui o 4 e ele se localiza no sertão nordestino. Por que no sertão? Porque na parte litorânea do Nordeste a gente tem ainda o tropical úmido, o tropical atlântico, que tem umidade rolando. Aqui no clima semiárido a gente tem um fenômeno interessante. É uma zona de alta pressão. Na zona de alta pressão raramente chove, porque essa alta pressão ela expulsa a umidade dali, entende? Ela não permite que a umidade chegue até ali. Então isso causa um fenômeno de seca bastante forte, beleza? Outra coisa também que impede a chegada da umidade nessa região é o Planalto da Borborema. Então, apesar da gente ter a massa de ar, a massa de ar equatorial atlântica atuando aqui bastante, e até mesmo a massa de ar tropical atlântica, esse terreno mais elevado, ele impede a chegada dessa umidade, ele barra os ventos úmidos. Então ele acaba causando esse movimento também de seca. Nos gráficos você vai encontrar bastante. Então o que acontece, né? Antes de falar sobre os gráficos, a maior parte do ano a gente tem a seca e a gente tem o período de chuvas que é mais ou menos irregular no momento do verão, assim, então no fim e no começo do ano, tá? De, sei lá, novembro até março, mais ou menos. Mas ainda assim são irregulares. E nos gráficos vocês vão ver que a maior parte do ano você vai ver bem abaixo, bem seco, tá? Tem índices baixos de umidade relativa e quando vai chegando no final do ano e no começo do ano você vê um pouco aumentar a pluviosidade. A temperatura é alta, é sempre alta lá também. É mais ou menos constante isso, beleza? Podemos passar então pro tropical de altitude.
Que nem eu falei, o tropical de altitude, ele é um clima tropical com a característica específica de ter terrenos mais elevados, né? Um relevo mais alto, com mais altitude acima de 500 metros. Isso ocasiona em temperaturas mais amenas, basicamente. Então ele é bastante similar ao tropical, só que com umas temperaturas mais amenas, em função dessas áreas elevadas. E as chuvas aqui, e agora isso é uma característica própria do Sudeste e do Sul, elas são um pouco mais distribuídas ao longo do ano, isso por causa da influência da massa polar atlântica, né? Que é essa aqui. Por quê? Essa massa polar atlântica ela é úmida e fria. O que isso significa? Que quando a gente está nesse movimento de calor aqui, a gente está tendo esse recebimento de calor do Sol, quando chega uma massa de ar fria, ela condensa, né? Falando por alto, ela condensa a água que está na atmosfera e acaba causando frentes frias, chuva, cai a temperatura e às vezes chove também um pouco, né? Então essa é uma característica interessante para a gente lembrar do tropical de altitude, que a gente tem uma chuva um pouco mais distribuída ao longo do ano. E as temperaturas, quando você for ver no gráfico, vão estar mais abaixo do que a média do resto do Brasil, tá? Agora indo para o último, que é o subtropical. O clima subtropical, ele é característico porque ele está numa parte de transição já. Então ele está saindo do Trópico de Capricórnio e já indo para uma região mais temperada, chegando perto das regiões polares. Então ele tem um verão um pouco mais curto e as estações dele são um pouco mais divididas, porque aqui a gente tem um calor mais abrangente na maioria das regiões, lá o calor ele se concentra um pouco mais no verão, embora a gente tenha calor também lá, inclusive a gente sabe que o calor no Rio Grande do Sul, por exemplo, é bem forte no verão, tá? E ele é o que mais sofre influência da massa polar atlântica, porque ele está bem mais próximo ali da origem dela, e quando chega, por exemplo, no inverno, é, acontece o fenômeno das frentes frias, mas também acontece uma queda da temperatura muito mais brusca. Então por isso que a gente encontra esse frio muito mais forte, que é característico do sul, que é próprio do sul, tá? Uma outra coisa que eu preciso falar sobre as massas de ar é o seguinte. Essas quatro massas de ar aqui, as quatro massas de ar que são quentes, tá? Elas predominam no verão, elas são muito mais fortes no verão. A massa polar atlântica, ela consegue vir para cá muito mais no inverno, tá? Então ela causa uma queda nas temperaturas em várias regiões do Brasil, ela consegue chegar às vezes até o Amazonas, até a região norte do Brasil, dando uma queda de temperatura assim no inverno. Nada muito significativo em relação às partes mais ao sul, mas ainda assim é um fator para a gente lembrar, beleza? Então eu vou deixar mapas, vou deixar gráficos e mais informações sobre a milimetragem do tanto de chuvas, tá? As temperaturas médias, mais especificamente para vocês lembrarem, mas essas são os princípios gerais para que vocês lembrem quando vocês estiverem na prova, vocês possam recorrer a essas informações, porque o clima ele funciona de uma maneira muito lógica, muito integrada entre si, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso aí.